Acordamos no dia 24 de fevereiro de 2022 com a notícia de que a Rússia tinha acabado de iniciar os bombardeios sobre a Ucrânia e que, daquele momento em diante, estávamos presenciando pela tela da TV e pelas redes sociais mais uma guerra no mundo. E o tema do vídeo de hoje é o conflito entre Rússia e Ucrânia. Vai ser uma análise dos primeiros 8 meses de guerra com uma pegada um pouco mais histórica para te ajudar a entender o andamento desse conflito até aqui. Fica comigo até o final desse vídeo porque vai valer muito a pena. E se você ainda não me conhece, eu sou o Leonardo, sou historiador e professor e ao menos 3 vezes na semana eu publico um vídeo novo aqui no YouTube, trazendo temas atuais com uma análise histórica. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no meu canal e ativar as notificações para ser avisado dos vídeos novos. Se o YouTube esquecer de te avisar, tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, sempre às 8 da noite. E na descrição e fixado no primeiro comentário tem o link das minhas redes sociais. O mundo do século XXI tem mudado a uma velocidade assustadora. A configuração geopolítica, iniciada logo depois do fim da Segunda Guerra e que existia até o começo dos anos 2000, vem se alterando dia a dia. Nós já passamos por muitos eventos, como os atentados de 11 de setembro de 2001, que vão culminar na invasão do Afeganistão, a crise econômica da década passada, que é lembrada também como a quebra do banco Lehman Brothers, que fez mudar as configurações globais que estavam vigentes, possibilitando que a China, por exemplo, pudesse assumir um certo protagonismo na economia mundial. Mais recentemente, também tivemos o Brexit na União Europeia, que vai fazer com que esse bloco econômico comece a ser questionado de várias maneiras. E também não dá para esquecer da maior crise sanitária do mundo, a pandemia de Covid-19, que simplesmente paralisou a economia mundial e diversas forças produtivas foram afetadas. Sem falar, lógico, nas milhões de vidas perdidas. Então, a invasão da Ucrânia pela Rússia aparentemente é mais um desses eventos que vai ter o poder de mudar os rumos da história do mundo. Para a gente ter certeza dos impactos finais, vamos ter que aguardar a guerra terminar. E no momento da gravação desse vídeo, não tem nenhuma previsão clara para que isso aconteça, pelo menos a curto prazo. Isso porque a realização dessa operação militar especial, já que a Rússia oficialmente não diz estar em guerra, pode ser uma espécie de acelerador de tendências geopolíticas existentes desde a virada do século. Se a gente voltar no tempo para tentar entender as origens desse conflito, vamos nos deparar com séculos de história a partir do surgimento do Império Russo, mas isso pode ser um tema para o outro vídeo. Para esse, eu vou fazer uma análise a partir do fim da União Soviética. A antiga União Soviética caiu em 91, depois de diversos problemas internos que já vinham se arrastando há algum tempo e que foram agravados com a queda do Muro de Berlim em 1989 e a reunificação da Alemanha logo depois. Os territórios que faziam parte da União Soviética se tornaram independentes e a Rússia entra numa espécie de declínio político diante do mundo durante o governo do Yeltsin. Então, o surgimento do Estado ucraniano independente vai ser fruto da dissolução da União Soviética lá em 91. Com a ascensão do Putin na presidência lá no ano 2000, a Rússia vai começar um período de 20 anos dedicados a uma reconstrução lenta, mas contínua do poder nacional russo, baseado principalmente na exploração de energia, ou seja, gás natural e petróleo, e isso vai ser muito importante para a gente entender o atual conflito, além de, nesses 20 anos, fazer uso de todo um parque tecnológico e científico que eles herdaram do período soviético. E isso vai ser usado para dar suporte à reconstrução da indústria militar russa. Vale também a gente citar a doutrina Primakov, que era a ideia de que a Rússia deveria voltar a sua atenção para a Eurásia, estabelecer uma zona de influência e trabalhar pela multipolarização do sistema internacional. E desde o fim da Guerra Fria, o poder da OTAN vai aumentar de forma consistente,
focando principalmente na expansão para o leste europeu, incorporando boa parte dos países que fizeram parte da União Soviética, e a Ucrânia vai demonstrar interesse em integrar a OTAN. Além disso, a Ucrânia vai presenciar a chamada Revolução Laranja durante as eleições presidenciais de 2004. Então nós temos um candidato mais voltado para o Ocidente, que é o Viktor Yushchenko, e um mais voltado para a Rússia, que é o Viktor Yanukovych, se enfrentando em eleições presidenciais. A vitória acabou indo para o segundo, mas foi amplamente contestada num movimento de protestos conhecido como Revolução Laranja, que rendeu a presidência ao Yushchenko depois do cancelamento do pleito anterior e a realização de uma nova eleição. Essa relação com a cor laranja era uma referência à cor predominante do material de campanha do candidato da oposição, Viktor Yushchenko, e o resultado dessa revolução vai desencadear uma série de outros eventos que a gente vai chamar de revoluções coloridas, que é uma espécie de efeito em cascata que vai impactar os países do entorno russo. Alguns analistas vão dizer que esses acontecimentos visavam desestabilizar os governos pró-Moscou ali na região, com uma clara interferência de serviços de inteligência ocidentais, como os Estados Unidos. Um novo movimento semelhante ao de 2004 vai se repetir em 2014, no que ficaria conhecido como Euromaidan, que foi um movimento político ucraniano que exigia laços mais estreitos da Ucrânia com a União Europeia. A pressão realizada pelo movimento acabou culminando na Revolução de Fevereiro de 14, que tirou o Viktor Yanukovych do poder. A destituição do presidente ucraniano na Revolução acabou aquecendo protestos de ativistas e forças pró-Rússia e anti-revolução, especialmente lá na península da Crimeia, invadida e anexada por soldados russos no mesmo ano. Outras regiões onde protestos pró-Rússia e anti-revolução aconteceram ficaram no leste e no sul da Ucrânia, em parte das províncias ali de Donetsk e Lugansk, todas de maioria étnica russa. Bom, fazer esse apanhado histórico recente é fundamental para a gente entender as causas desse conflito. O professor de geopolítica da Escola Superior de Guerra, o Ronaldo Carmona, ele vai dizer em um dos artigos que eu utilizei para elaborar essa introdução, que a Ucrânia é um país de frágil identidade nacional, porque se a gente observar o território ucraniano, é possível perceber que a margem oeste do rio Dnieper sofreu forte influência europeia. A própria cidade de Lviv, a maior na porção mais ocidental do país, em tempos mais remotos era parte do Império Austro-Húngaro. Por outro lado, a parte a leste de Dnieper e o sul da Ucrânia têm uma identidade russa mais acentuada, justamente por estarem mais próximos da fronteira com a Rússia. A província da Crimeia, por exemplo, foi uma concessão do ucraniano Nikita Khrushchev quando ele liderou a União Soviética para a então República Soviética da Ucrânia. Um fato que nunca foi muito bem aceito pelos russos em função da posição geoestratégica fundamental daquela região para Moscou. A atual guerra na Ucrânia começa por conta de uma combinação de fatores que vão da cosmovisão nacional russa a respeito do que representa esse país para sua própria nacionalidade, combinada com a expansão contínua da OTAN, a esfera de influência da Rússia, cuja linha vermelha na argumentação de Moscou foi ameaçada, e a incorporação à OTAN, a essa instituição militar. Após alguns meses de ameaças do presidente russo Vladimir Putin, além do posicionamento de tropas e equipamentos na fronteira, a Rússia vai invadir a Ucrânia. Então, desde as primeiras horas do dia 24 de fevereiro, a gente está presenciando o começo da operação militar russa, que rapidamente se transformou em um dos maiores conflitos militares da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, gerando de maneira muito rápida uma das maiores crises de segurança do continente europeu desde a Guerra Fria. Bem na primeira semana, os representantes da Ucrânia e da Rússia vão se reunir ali em reuniões de negociação que vão fracassar, e a imprensa começa a ter acesso aos motivos para a invasão apresentada pela Rússia. Então, vamos começar a entender esses motivos agora.
Bom, a Rússia começou a reforçar o controle militar na fronteira com a Ucrânia desde o ano passado e começou mobilizando milhares de tropas e de equipamentos de artilharia. Em dezembro de 2021, o Putin mandou para a OTAN uma lista com exigências de segurança e a principal delas era a garantia de que a Ucrânia nunca entraria para a OTAN e que a aliança iria reduzir a sua presença militar na Europa Oriental e Central. Não podemos esquecer que a Ucrânia manifestou interesse claro em entrar para a OTAN, inclusive constitucionalizando isso, colocando isso na sua Constituição. As negociações entre Rússia e OTAN não deram em nada e o presidente Putin continuou reforçando a sua presença militar lá na fronteira. Nessa época, praticamente todos os jornais diziam que a Rússia nunca invadiria a Ucrânia e que isso tudo não passava de um blefe, não passava de uma pressão sobre a OTAN. Alguns dias antes de começar a invasão, como eu já mencionei, que a Rússia oficialmente não reconhece isso como uma guerra, mas sim como uma operação militar especial, o Putin vai reconhecer as independências de duas áreas separatistas pró-Rússia lá na Ucrânia, a República Popular de Donetsk e a República Popular de Luhansk. Então, quando o Putin anunciou a invasão pela TV, ele se justificou dizendo que haveria um genocídio em curso no leste ucraniano promovido por tropas neonazistas do país contra a população de origem étnica russa, majoritariamente separatista. Mas essa justificativa, bem no começo, começou a ser questionada, porque se a suposta motivação russa era nos já históricos conflitos de Donbass, no leste, por que os bombardeios não se restringiram apenas a essa região do leste ucraniano? Então, desde o primeiro dia, a Rússia bombardeou a capital Kiev e não ficaria com as suas ações restritas ao leste, mas atingindo com bombas praticamente todo o território ucraniano. As negociações para tentar um cessar-fogo aconteceram tanto virtualmente como presencialmente, mas as condições impostas pela Rússia impossibilitaram que a Ucrânia aceitasse qualquer acordo. As exigências da Rússia eram para que a Ucrânia cessasse a ação militar, ou seja, para que ela parasse de revidar, que mudasse a sua Constituição para resguardar a neutralidade, o que na prática ia significar que a Ucrânia se comprometeria a ficar fora da OTAN, e que era um desejo ucraniano expressado lá na sua Constituição, que a Ucrânia reconheceria a Crimeia como um território russo e, por fim, que reconhecesse as repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk como territórios independentes. A Ucrânia não chegou a apresentar uma lista oficial de exigências para encerrar o conflito, mas o ministro das Relações Exteriores lá do país publicou uma lista de afazeres para o mundo, que incluíam sanções devastadoras à Rússia imediatamente, incluindo a exclusão do SWIFT. Ele pediu também o isolamento da Rússia de todas as formas possíveis, pediu armas e equipamentos para a Ucrânia, assistência financeira e humanitária. E o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu para que o espaço aéreo da Ucrânia fosse fechado, e está fechado até hoje, e que admitissem o país na União Europeia. Bom, e desde o primeiro dia do conflito, a Ucrânia começou a receber uma onda de apoio internacional de diversos países no âmbito militar, com recebimento de armamentos e também no repúdio de instituições globais, como a ONU, e também de grande parte do setor privado. Então, todos esses começaram a repudiar o ataque. As primeiras sanções contra a Rússia foram anunciadas horas depois do início da guerra, com a promessa feita pelo presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, de que essas seriam as maiores sanções econômicas já impostas a um país em toda a história. Ativos de bancos russos e ativos de oligarcas russos e pessoas ligadas ao governo de Vladimir Putin foram congelados em diversos países. O rublo, que é a moeda russa, atingiu a mínima recorde e o Banco Central Russo suspendeu por diversos dias as negociações na Bolsa de Valores de Moscou.
Um dos mais duros golpes foi a exclusão de bancos russos do sistema global de pagamentos, o SWIFT, o que isolou ainda mais a Rússia no ambiente de negócios internacional. A questão energética, apesar de sensível devido à dependência europeia do gás natural russo, também não ficou de fora dessas sanções. Por exemplo, a certificação do gasoduto Nord Stream 2, que era um mega projeto de 11 bilhões de dólares com 1.200 quilômetros de extensão, concluído em setembro de 2021, foi suspenso pela Alemanha. A economia russa viu um movimento de debandada também no setor privado, indo de petroleiras como a ExxonMobil e a Shell até empresas do ramo alimentício como o McDonald's e de entretenimento como a Netflix e o Spotify. A invasão russa gerou uma reação em cadeia globalmente. Os preços de referência global do petróleo subiram acima dos $110 por barril, atingindo um recorde nos últimos 8 anos, à medida que aumentava a preocupação de que o crescente isolamento econômico da Rússia desde a invasão da Ucrânia interromperia o fornecimento global de energia. O risco de aumento de inflação e baixo crescimento econômico também causou receio nos formuladores de políticas monetárias em todo o mundo, apesar da situação na Europa ser mais delicada. E muito além dos impactos políticos e econômicos, uma guerra dessas proporções também gera muitos impactos sociais. Desde as primeiras horas da manhã dos ataques, filas de carros de civis tentaram deixar Kiev e essas filas foram vistas aí pela TV. Esse foi só o começo de um movimento de fuga que já envolveu mais de 6,5 milhões de pessoas deslocadas dentro do próprio país. E mais de 3,5 milhões já deixaram a Ucrânia para países vizinhos, criando a maior crise migratória do continente desde a Segunda Guerra Mundial. Famílias inteiras e até mesmo crianças sozinhas cruzaram a fronteira com a Polônia, o principal destino de quem sai da Ucrânia. Um dos maiores receios é o tráfico de pessoas, que se alastra em ambientes vulneráveis, como os campos de refugiados montados às pressas, uma preocupação endossada pela Acnur, que é uma agência da ONU, especialmente quando se trata de crianças. Apesar da Rússia continuar negando que não tenha como alvo instalações civis, bombardeios incessantes em cidades como Mariupol, que teve uma escola e uma maternidade atingidos, não têm sido relatos incomuns vindos diretamente da Ucrânia. E os países negociam, então, semanalmente corredores humanitários pelos quais os civis possam escapar. Mesmo assim, de acordo com estimativas de março, a ONU dava conta de que pelo menos 1.000 civis morreram em decorrência dos ataques russos na Ucrânia. A disputa pelo controle de usinas nucleares e o gesto de Putin de colocar em alerta as forças nucleares russas vão acender um sinal de preocupação na comunidade internacional. Isso porque um dos momentos de maior tensão na guerra foi um ataque à usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior desse tipo em toda a Europa. O ataque provocou um incêndio na área da usina, do lado de fora do complexo do reator principal, mas os níveis de radiação na época ficaram normais. A região de Chernobyl, local do maior acidente nuclear da história, super famoso, também foi envolvida no conflito. Autoridades ucranianas acusaram os russos de não permitirem, por diversos dias, a saída de funcionários da usina, e uma falha na conexão na rede elétrica nacional acabou gerando apreensão em todo o mundo. Bom, agora a preocupação, de um lado, vai recair sobre a insegurança das usinas nucleares ucranianas e do outro vai cair no arsenal nuclear russo, que responde hoje por mais da metade das ogivas existentes em todo o planeta. Eu gravei um vídeo falando sobre a possibilidade de uma guerra nuclear por parte da Rússia. Eu vou deixar marcado nos cards e o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Calma aí que eu já estou finalizando esse vídeo, mas antes eu preciso te lembrar de se inscrever no meu canal e curtir esse vídeo. Se você ainda não fez isso, clica no botão inscrever-se para apoiar o meu trabalho.
Entre idas e vindas, a Ucrânia vem conseguindo resistir aos ataques russos graças ao recebimento de equipamentos militares e dinheiro ocidental. Inclusive, tem conseguido recuperar algumas áreas que estavam ocupadas pelos russos, mas dificilmente vai conseguir reaver os territórios separatistas que inclusive foram anexados pela Rússia a questão de um mês atrás e que correspondem a mais ou menos 20% do território ucraniano. A economia russa, que cambaleou no começo, também parece estar se aquecendo com os novos acordos comerciais fechados com a Índia e a China, que se tornou o maior parceiro comercial da Rússia e está comprando praticamente todo o gás natural que deixou de ser enviado para a Europa. E o fim do conflito parece estar longe de uma solução a curto prazo, e o próprio secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, reconheceu isso e disse ser uma expectativa muito ingênua acreditar que o conflito logo se resolverá. Ele também lembrou que a guerra na Ucrânia está devastando o país e atrasando a economia global, com grandes consequências, especialmente para os países mais pobres. Bom, é lógico que tem muito mais conteúdo para comentar sobre esse assunto e eu vou, ao longo das próximas semanas, publicar novos vídeos analisando as consequências desse conflito para a Europa e também aqui para o Brasil. Então, para saber quando esses vídeos vão sair, eu vou pedir mais uma vez para você se inscrever aqui no meu canal e ativar as notificações para receber os lembretes de novos vídeos. Mas às vezes o YouTube não entrega os lembretes, então eu vou deixar o link das minhas redes sociais fixado no primeiro comentário. Entra pelo menos no meu canal no Telegram, porque lá eu aviso sempre que o novo vídeo for publicado. Eu vou ficando por aqui, obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o próximo vídeo.